para que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós queremos já entrar no comentário desta lição, está na introdução, e você nos acompanha aí, a introdução da lição da Escola Bíblica Dominical neste dia. Ela nos diz o seguinte: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder as bênçãos espirituais aos escolhidos. Desde a eternidade aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Vemos aqui Deus trabalhando desde a eternidade. Deus não é um ser como nós, que às vezes as coisas nos pegam de surpresa, mas Deus já de antemão Ele tinha preparado, por sabendo que o homem é falho, sabendo, mas alguém pode dizer, mas então Deus sabia, Deus estava sabendo que o homem iria cair, por que que Deus não interviu nessa situação? Por que que Deus não fez com que o homem não viesse a pecar, se Deus já sabia? Meus amados, eu vejo nesta passagem, nesse comentário, um Deus todo-poderoso. Por quê? Porque se Deus tivesse intervido nesse assunto, Deus tivesse programado, posso dizer, o homem para ele não pecar, nós vemos que aí nós teríamos um Deus que ele queria receber uma adoração mecânica, uma adoração programada, porque Deus é soberano e Deus criou o homem com livre-arbítrio. O homem, ele pode adorar a Deus, se ele quiser ele pode adorar, se ele não quiser ele também não precisa adorar a Deus, porque Deus nos criou com livre-arbítrio. Nós decidimos o que nós queremos fazer na nossa vida. Se nós quisermos servir a Deus, muito bem, Deus está esperando a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Mas se nós não quisermos também, Deus não nos obriga, porque Deus não nos criou como robôs, Deus não nos criou programados para adorar. Imagine se Deus criasse cada homem programado para adorar. Nem os anjos foram criados programados para adorar. Não, Deus quer a nossa adoração voluntária, Deus quer a nossa adoração de coração, aquela adoração verdadeira, onde nós adoramos em espírito e em verdade. Ao ponto que Deus diz ali, que Jesus fala ali para aquela mulher samaritana, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nós vemos que Deus quer um louvor verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? E diz aqui, por isso que na carta o apóstolo Paulo mostra a profundidade, agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Então Deus se revelou, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus trabalhou, aquilo que Deus já tinha feito no princípio, Deus começa a se revelar ao homem. Ainda na introdução diz, ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. A bondade do Senhor, a misericórdia, o próprio salmista diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então nós vemos que são todas as bênçãos que nós recebemos. Nós só temos que agradecer a Deus, só temos que louvar a Deus. Por quê? Porque agora, como nós vamos estudar no tópico 1, nós temos uma nova posição em Cristo Jesus. Mas desde quando? Desde o momento em que você aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. Desde a morte de Cristo, Ele já nos comprou, Ele já nos remiu para estarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Vamos ler a introdução no tópico primeiro. Diz o seguinte: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou o privilégio da salvação. Como no passado? No passado, por quê? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos os homens são caídos no pecado, mas sempre necessitando de um Salvador, necessitando de alguém que pagasse o preço pelo seu pecado. E Cristo fez isso na cruz do Calvário por nós. Cristo nos remiu, Cristo nos comprou, Cristo nos regenerou, quer dizer, nos gerou novamente para sermos filhos em Deus, em Cristo Jesus, né? Nós vamos ler no tópico 1, diz o seguinte: a doxologia. O que é a doxologia? Doxologia é louvor e glorificação. O que é o louvor? Você louvar, adorar ao Senhor. E diz o seguinte: após expor o versículo de abertura, do capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo apresenta uma sequência de textos em que caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa a Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito significa digno de louvor. Então o apóstolo aqui, ele reconhece que Deus é digno de louvor, o apóstolo Paulo, e ele diz assim, bendito, ele começa já bendizendo ao Senhor. O que quer dizer bendizer? É dizer bem, é exaltar, é louvar, é engrandecer. O salmista, no Salmo 103, ele também, aqui, ele é reconhecendo que Deus é soberano, ele reconhecendo que Deus é tudo, ele reconhecendo que nada somos sem Deus. Ele nos diz o seguinte, ele sabendo que a necessidade de adorar a Deus, o salmista tinha uma intimidade com a sua alma. No Salmo 103, dá a impressão que ele conversava com a sua alma, e quando ele via algo errado, aí no Salmo 103 ele diz assim, Davi, com a sua intimidade com Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, e podia dizer o seguinte, bendize a minha alma ao Senhor. No Salmo 103 ele convida a sua alma, para bendizer ao Senhor, para louvar, para adorar ao Senhor. Por quê? Porque ele sentia a necessidade de adorar, a gratidão que ele tinha a Deus pela sua vida, a gratidão que ele tinha a Deus pelo seu ser, a gratidão que ele tinha a Deus por tudo que Deus fez na sua vida. É importante que nós sejamos gratos a Deus, mas sejamos mais gratos por quê? Pelo ar que nós respiramos, pela nova vida que nós temos em Cristo Jesus, por tudo que o Senhor nos fez, pela morte dele na cruz do Calvário, que nos remiu e nos comprou. Então o salmista, quando ele diz o seguinte, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, ele está dizendo o meu ser completo, tudo que há em mim tem que ser para bendizer ao Senhor. A finalidade, ele está dizendo, a minha finalidade, a finalidade do meu corpo, a finalidade da minha alma, a finalidade do meu espírito é bendizer ao nome do Senhor. E aí ele continua dizendo o seguinte, tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele estava conversando com a sua alma e dizendo, seja grata ao Senhor. Você tem que bendizer por todos os benefícios. E ele aqui começa a dar um relato de quais são as causas que a sua alma deve bendizer ao Senhor. E aí a primeira diz o seguinte, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele está dizendo, sem Deus, sem o seu perdão, a minha alma não é nada. Ele estava dizendo o seguinte, a minha alma depende de Deus em tudo. Ele diz o seguinte ainda, Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele está dizendo, o Senhor é quem me dá a saúde, o Senhor é quem conserva a minha vida.
Quem redime a tua alma da perdição. A dependência de Deus para a nossa salvação, ele estava dizendo, e te coroa de compaixão, que te enche a boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então o salmista, ele era grato a Deus, ele estava bendizendo ao Senhor pelo que o Senhor fazia na sua vida. Então aqui o apóstolo Paulo, nesta carta, quando ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e na sequência diz, onde bendito significa digno de louvor. Ele estava dizendo, bendiga porque ele é digno de louvor. O apóstolo dá a sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor e glória da sua graça, para o louvor da sua glória. Nós vimos que ele tributava toda a honra, toda a glória ao Senhor. Ele tributava toda a adoração ao Senhor. Ele tributava toda a gratidão ao Senhor. O seu louvor era direcionado ao Senhor. Era um louvor direcionado a adorar ao Senhor. Um louvor cristocêntrico. Hoje nós vemos pessoas louvando ao Senhor, até são pessoas que não direcionam a glória ao Senhor. Sempre nós ouvimos louvor dizendo que Deus é poderoso, tu és, tudo pertence a ti. Mas hoje louvores dizendo que eu sou, eu faço, se o mar não se abrir, eu passo por cima dele. São tantos tipos de louvores que não engrandecem o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo estava colocando aqui como um louvor para a glória do nome do Senhor, para a glória do Senhor. E na sequência diz, aquele ao qual devemos adorar, está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à santidade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo. Então, nesse tópico, nós vemos que o apóstolo centraliza, nesse primeiro tópico, a sua gratidão, o seu louvor ao Deus Todo-Poderoso, que ele é merecedor de adoração, ele é merecedor de louvor e merecedor de toda a honra e toda a glória. O tópico 2, do primeiro ponto, diz o seguinte: as bênçãos espirituais. O que são as bênçãos espirituais? Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Nós queremos deixar bem claro aqui que essas bênçãos espirituais, o apóstolo Paulo não está falando das bênçãos materiais, está falando não que Deus não abençoe, claro que Deus abençoa, não que Deus não queira o seu bem, o seu melhor, claro, porque Deus criou todas as coisas, Deus criou os bens, Deus criou tudo que Deus deixou é para nós usufruirmos. Tudo que Deus deixou é com a finalidade do homem usufruir. Mas claro que neste caso aqui, ele está falando das bênçãos espirituais, não está falando das bênçãos materiais. As bênçãos materiais são as consequências de uma vida santa, de uma vida de obediência a Deus. É claro que nós devemos buscar, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Deus quer sempre o melhor para nós, porque as bênçãos materiais são as demais coisas que a Bíblia fala. Jesus falou para não estarmos ansiosos, não estarmos preocupados com aquilo que havemos de comer ou beber, ou havemos de vestir. Jesus falou isso. Mas é para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. O que é as demais coisas? As demais coisas é o carro, a tua casa, o teu emprego, aquilo que Deus tem te dado. Isso são as demais coisas, vos serão acrescentadas. Como vos serão acrescentadas? Através da tua obediência. E a Bíblia também fala, nos traz a promessa. A Bíblia diz o seguinte: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida,
recalcada, transbordante, deitarão no vosso regaço. Então, quando você é fiel ao Senhor, com certeza o Senhor também te abençoará. Então, mas as bênçãos aqui que falam, ela está falando das bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Que bênçãos espirituais? Aqui nós vemos que nos lugares celestiais que ele fala, é que o apóstolo já via a nossa posição, uma posição que nós já estamos inseridos no reino espiritual. Então, por isso que ele fala das bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas ao longo da passagem de Efésios, como 1, 3 a 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Primeiro, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. Aí nós podemos pensar, mas é aquele que não aceita Cristo como Salvador. Deus nos elegeu como igreja. E aí nós somos participantes dessa igreja. Você é um participante dessa igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Então Deus elegeu antes da fundação do mundo, escolheu a igreja e elegeu para sermos santos através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu e diz que Ele nos predestinou para sermos filhos. O que é predestinar? Predestinar é destinar de antemão. Mas aí nós queremos o seguinte: mas então Deus me predestinou a mim e aquele que não é salvo, Deus não predestinou? Sim, Deus predestinou a todos, porque aí, como diz em João 3,16, a morte de Cristo foi suficiente para salvar todos. A morte de Cristo, ela foi suficiente para salvar a todos quantos nasceram desde Adão até o último que irá nascer. Porque João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus nos outorgou a salvação e nos deu o livre-arbítrio para que possamos aceitar ou deixar de aceitar, crer ou deixar de crer. Então, essa é a condição. Mas Deus predestinou a humanidade inteira à salvação. Deus não predestinou ninguém para a perdição. Deus predestinou todos para a salvação, mas cada um tem na consciência o aceitar ou não, né? E também nos fez agradáveis para si mesmo, remiu-nos por seu sangue, pelo sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora. Olha a misericórdia de Deus. Deus não precisa de mim e de você. Deus não precisa de nós. Mas a sua misericórdia superou a isso. A sua bondade superou a isso. O seu amor superou a isso. Aí Deus vem ao encontro do homem. O homem perdido, o homem caído, o homem fracassado lá no Jardim do Éden, o homem que pecou, o homem que virou as costas para Deus. Aí Deus toma uma decisão de Deus já tinha um plano de salvação através da morte redentora de Cristo Jesus. E diz o seguinte: revelou a sua palavra da verdade, selou-nos com o seu Espírito Santo da promessa. Olha o privilégio, meus amados. Você que está me ouvindo aí no seu lar, olha o privilégio que nós temos. Deus nos selou com a promessa do seu Espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus colocou algo de si em nós. Deus colocou algo de si em mim. Deus colocou algo de si em você. Veja o privilégio, uma pessoa caída, uma pessoa caída na sarjeta, uma pessoa pecadora, uma pessoa que não merecia e não merecemos, mas a misericórdia de Deus supera isso. Estávamos condenados à perdição, condenados a ir para o inferno, mas aí vem Cristo e se apresenta e se apresenta a nós e nos tira desse charco do lodo, nos tira desse meio e nos coloca agora em posição de servos, em posição de filhos. Selou-nos com o Espírito Santo, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção
Deus planejou, o Filho que realizou, Deus planejou na eternidade, o Filho realizou e o Espírito Santo garante esta salvação. Então nós vemos que houve a Trindade divina trabalhando em favor do homem, trabalhando para que o homem viesse a aceitá-lo, trabalhando para que o homem viesse a ter comunhão com ele. Como já falamos, mesmo o homem virando as costas para Deus, Deus vem ao encontro do homem, né? E essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Só podemos dizer isso, porque não éramos merecedores, mas a misericórdia nos alcançou, e por isso nós só podemos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Toda manhã que nós levantarmos, nós temos que levantar as mãos para os céus e dizer: bendito seja o Senhor que Ele me deu uma noite de vida. Todas as tardes nós temos que chegar em casa e dizer: bendito seja o Senhor que Ele me deu mais um dia de vida. Tudo isso é dádiva do Senhor. E a nova condição? Que nova condição? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então, em Cristo Jesus, nós temos todas as bênçãos espirituais através do sacrifício de Jesus Cristo. Como diz ali em Hebreus 5, 9 e 12, né? Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos da redenção. Quais benefícios que você, que eu, nós estamos desfrutando? Quais os benefícios? Veja bem, você que está no seu lar, veja bem, são tantos benefícios. Hoje nós temos a paz com Cristo, nós temos comunhão com Deus. Antes nós não tínhamos, nós temos a comunhão com os irmãos, nós estamos em lugar de destaque diante de Deus. Hoje nós somos chamados de filhos. Jesus Cristo nos adotou como irmãos. Hoje nós podemos desfrutar, temos a liberdade em adorar ao Senhor. Através da morte de Cristo, hoje nós não precisamos de alguém, de um sumo sacerdote, de um sacerdote que ofereça sacrifício por nós. São tantas as bênçãos que hoje nós podemos chegar. Hoje você tem a liberdade. Hoje eu tenho a liberdade de chegar diante de Deus e clamar: Abba, Pai. Hoje eu tenho a liberdade porque Cristo, com a morte dele na cruz do Calvário, o plano da redenção, quando ele disse está consumado, ele abriu um novo caminho, rasgou-se o véu de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque dizendo que a salvação vem de Deus, não poderia ser de baixo para cima, porque a salvação não vem do homem, mas a salvação vem de Deus. Aí, quando Cristo bradou na cruz do Calvário e disse está consumado, ele abriu um novo caminho para nós. Imagine, meus amados, os benefícios dessa redenção. No Antigo Testamento, alguém teria que interceder, alguém teria que oferecer um sacrifício por mim, alguém teria que oferecer um sacrifício para as pessoas. Hoje não, você pode chegar diante de Deus, você oferece o teu próprio sacrifício. Você chega diante de Deus, você oferece o teu sacrifício e você tem uma ligação direta entre você e Deus, Deus e você. E nós não temos nada que nos impeça de ter comunhão com Deus. Basta nós dobrarmos o joelho, basta nós queremos ter comunhão com Deus. Ele nos abriu um novo caminho, e esse novo caminho é que nós podemos ter comunhão com Deus. Esses são os benefícios que Deus nos concedeu. As horas já vão passando e nós queremos ir para o tópico 2, que nos diz o seguinte: uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão.
dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, no tópico 1 diz o seguinte: a revelação do mistério. A frase descobrindo o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. E essa verdade foi revelada através de Cristo. Essa verdade foi revelada através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Deus planejou no passado, Deus arquitetou no passado, e quando Cristo veio, Ele consumou essa obra na cruz do Calvário. O Antigo Testamento, ele era um tipo de tudo que aconteceria, todo o sacrifício, tudo que foi feito no Antigo Testamento, tudo que foi planejado, todos aqueles sacrifícios apontavam para Cristo, apontavam para João 3,16, apontavam para o amor de Deus que está hoje derramado em nossos corações, apontava para o amor de Deus entregando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, como já falamos no começo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a vontade divina. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Esse amor e misericórdia está dizendo: não merecemos nada, não somos merecedores, mas a misericórdia de Deus supera a tudo isso, né? Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a primazia, para que o Filho tivesse a primazia em tudo através do seu sacrifício. E a plenitude dos tempos, vamos ver aqui, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo, convergir quer dizer agregar em Cristo todas as coisas, agregar em Cristo tudo. Diz o seguinte: todas as coisas, isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Cristo é soberano em tudo. Ele esteve na criação, ele esteve no plano da salvação, esteve junto no plano da salvação, e hoje Cristo, ele falou o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Cristo tem todo o poder no universo, tudo está nas mãos de Cristo. Por isso que nós, aceitando a Cristo, nós estamos usufruindo das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. O homem que se tornou inimigo de Deus, Deus projetou o homem para estar no Calvário, Deus criou o homem para estar aliás, no Calvário, estar ali no paraíso, adorando a Deus, buscando a Deus, tendo comunhão com Deus. Mas através do pecado do homem, o homem perdeu essa comunhão. Deus tinha uma comunhão, Deus pela manhã vinha, e tinha aquela comunhão com o homem, no virar da tarde também, ele chegava e tinha aquela comunhão. Mas Adão perdeu através do pecado. Mas Cristo reconquistou na cruz do Calvário, por mim e por você. Cristo reconquistou. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Essa ideia universalista é lançar esse seguinte fato, dizendo que Deus vai ser misericordioso, que Deus é misericordioso, e por isso no fim de todas as coisas, Deus usará de misericórdia com todos, e todos serão salvos. Imagine os irmãos, um assassino, um estuprador, alguém, um Hitler da vida,
chegar no final no julgamento e ser salvo como eu e você que estamos fazendo a vontade do Senhor. Você imagine, aí eu vejo que, não que Deus fosse injusto, porque Deus é soberano, mas Deus iria contra a sua própria lei, porque a Bíblia diz que o homem que está no pecado, ele está distante de Deus, e se ele está em pecado, ele não tem comunhão com Deus, e se ele não tem comunhão com Deus, Deus não está do seu lado. Então eu vejo da seguinte forma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas só que aqueles que aceitam a Cristo, têm a sua vida transformada, esses têm uma nova vida em Cristo Jesus. Mas para aqueles que não aceitaram, imagine um ateu chegar lá, a vida inteira ele negou a Cristo, a vida inteira ele deixou a Cristo, não quis confessar a Cristo, a vida inteira ele zombou de Deus, e chegar no dia e Deus ainda acolhendo? Não, nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós plantamos, aquilo que a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Chama-se o processo da plantação e da colheita, né? Vamos para frente, vamos já para o louvor da sua glória, que o nosso tempo já está acabando. Tópico 3 aqui, subtópico 3. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. A igreja, os judeus e gentios, a igreja, Paulo muda o nome para nós, e os judeus para vós, também vós. Os gentios, aqui quando ele fala o seguinte, nós, ele está falando da nação judaica, do povo judeu, mas quando ele fala vós, também vós, ele está falando o seguinte, abrange todos, abrange judeus e gentios, porque nós entramos no plano de salvação de Deus, no plano de salvação, no dia em que os judeus rejeitaram, nós somos enxertados em Cristo Jesus, e hoje nós recebemos a salvação através de nós crermos na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Não vamos falar de eleição e predestinação nessa lição, porque é o título da próxima lição, então não queremos entrar na lição do próximo professor que estará comentando a lição, né? Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Nós temos que influenciar, nós temos que pregar. O apóstolo Paulo, aqui, através desse versículo e esse comentário aqui, o autor da revista, ele diz o seguinte, que nós também devemos influenciar, porque se nós temos algo bom, nós temos algo que nos transformou, algo que fez bem para nós, claro que nós queremos para as pessoas, e por isso nós temos que cumprir o ídolo de Jesus, diz, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que dividir, transmitir, levar esse evangelho às pessoas, para que eles também possam sentir o que eu e você sentimos, para que eles possam experimentar o que eu e você já experimentamos, a vida e comunhão com Cristo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina com a sua glória. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico, porque diz o seguinte, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizada por Deus. O tópico 1, o subtópico 1 do tópico 3 diz o seguinte, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. O que é o selo? O selo nos fala de autenticidade.
O selo nos fala de propriedade. Nos tempos antigos, quando o rei, o imperador, ele selava, por exemplo, uma carta. Essa carta tinha que ser respeitada, essa carta ela tinha que ir no destino certo, e se alguém violasse essa carta, ele sofreria as consequências, ou até a pena de morte, por violar aquela carta. Por quê? Porque se estava selado, ele tinha um destino certo. Se estava selado, era direcionada a alguém, e só aquele alguém tinha o direito de abrir. Também nós vemos o selo, o selo era uma marca, e essa marca ele era usada até nos animais. Os animais, eles pegavam, cada fazendeiro, a gente vê hoje ainda isso, cada pessoa, ele marcava, colocava a sua marca no seu animal. Quando alguém via aquela pessoa, aquele animal, quando alguém via, uma pessoa via aquele animal, ele dizia: esse animal pertence ao fulano. E assim como nós somos selados, nós temos a marca de Cristo, hoje nós temos o selo de Cristo, nós temos, alguém olha e diz: opa, esse pertence a Cristo, esse não pertence ao mundo, esse é diferente, esse pertence a alguém. E quando nós recebemos esse selo, o selo fala de autenticidade. O que é autenticidade? Quando você vê uma marca e aquela marca tem o selo do Inmetro, esse selo do Inmetro ele fala de qualidade. Quando você vê o selo do Inmetro, você vai comprar um brinquedo para o teu filho, a primeira coisa você olha se tem o selo do Inmetro, porque se não tem o selo do Inmetro, ele é falsificado. Então, quando a pessoa olha, alguém diz: opa, esse é autêntico, esse tem autenticidade, esse é um produto bom. É a mesma coisa, a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Quando alguém olha para você, quando alguém olha para mim, ele diz: opa, esse é diferente, esse tem autenticidade, esse você pode confiar, esse é diferente e esse tem um proprietário. Então quando nós fomos selados, hoje nós somos selados, hoje nós temos um proprietário, e esse proprietário é Cristo Jesus, né? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade, como já falamos aqui, e posse pessoal, e nós somos a posse de Jesus Cristo. Nós somos posse pessoal de Jesus, porque nós temos esse selo. Alguém que olha já diz: opa, esse pertence a Cristo. Esse é diferente, né? Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Esse penhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, através da nossa conduta, através do nosso viver, através dos nossos atos, através do nosso viver diário. Isso, quando as pessoas olham e falam: esse é diferente, esse tem o penhor do Espírito, nesse nós podemos confiar. Então é isso que está dizendo. E ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois Cristo testifica que eles são filhos de Deus, e o maligno não lhe toca. Hoje nós somos blindados. Por quê? Porque nós pertencemos a alguém. O inimigo, quando olha para você, ele diz o seguinte: esse pertence a alguém, esse eu não posso tocar, porque nós estamos com Cristo, escondidos com Cristo em Deus, como diz em Colossenses. Nós somos com Cristo escondidos em Deus. Então, se o inimigo quiser te tocar, se o inimigo quer chegar até você, primeiro ele tem que chegar em Cristo, ele tem que chegar em Deus, depois ele tem que chegar em Cristo, para depois se atingir. Então o inimigo não pode tocar em você, porque você está escondido com Cristo em Deus, você está guardado e o maligno não pode tocar na tua vida. Então tem pessoas que às vezes dizem: ah, mas fizeram uma obra de macumbaria, fizeram algo para mim. Meu amado, do momento que você aceita Jesus, no dia que você aceita Jesus,
a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não precisa você ficar fazendo sessão de descarrego, não precisa você ficar fazendo tantas coisas, não precisa você ficar fazendo isso pensando que o inimigo vai tocar em você. Não. Sem a permissão de Deus, o inimigo não toca, porque você pertence a Deus. E a Bíblia diz que mal nenhum chegará na tua tenda, se você estiver em Cristo Jesus. Vamos para o penhor da nossa herança. Já estamos chegando no final, já estamos concluindo algo. O termo grego arban pode ser traduzido por depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica que era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito, a garantia, a nossa herança em Cristo Jesus. Quando ele está falando do penhor, ele está falando do depósito, da garantia que nós temos. Jesus, quando falou com os discípulos,